Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje vamos debater as diferenças dos programas de governo, ou daquilo que poderão ser as diferenças dos programas de governo de PSD e PS. O Partido Socialista apresenta os cenários macroeconómicos na próxima quarta-feira e, apesar de ainda não serem conhecidos esses programas dos principais partidos políticos, há já diferenças ideológicas vincadas. Se o PSD assume que quer começar por aumentar o rendimento das empresas, o Partido Socialista diz que é preciso começar pelas famílias. O programa só é conhecido a 6 de junho, mas é já esta semana que o Partido Socialista apresenta o seu cenário macroeconómico para o país. Aliás, não foi coincidência que o PSD se tenha antecipado com o desenho do Pacto de Estabilidade e Crescimento entregue em Bruxelas na semana passada. A ideia era comprometer o PS e obrigar Costa a concretizar as alternativas. E o aniversário do partido no fim de semana serviu para levantar o véu. António Costa disse que o rigor ia ser a imagem de marca da governação do Partido Socialista no próximo ciclo e que a palavra dada será palavra honrada. O líder do PS quis combater a ideia de que uma vitória nas próximas eleições será o regresso às dificuldades de 2011, que, disse a Ministra das Finanças na semana passada, será ainda pior desta vez. Para já, o que se sabe é que se o PSD quer começar por melhorar a vida das empresas, acredita que são estas que criam emprego, já o PS quer começar pelas pessoas, porque é com a melhoria da procura interna que as empresas podem crescer e contratar. São duas visões políticas e ideológicas sobre os caminhos do crescimento da economia. António Costa quer aumentar o salário mínimo, restituir os salários da função pública e pensões em linha com as orientações do Tribunal Constitucional, mas não se percebe ainda o calendário se será de uma só vez ou gradualmente, como aliás o atual governo já se comprometeu a fazer. Numa conferência organizada pelo Jornal de Negócios, António Costa diz que é preciso estimular os setores de mão de obra intensiva e menos qualificada, caso da construção e da restauração, os mais castigados pela crise. Fala na necessidade de reforçar capitais próprios das empresas, seja através de enquadramento fiscal mais favorável ou a criação de um fundo. Sobre a reforma da segurança social, admite que as empresas e capital sejam envolvidos na solução. São nossos convidados neste Conselho Consultivo Pedro Pestana Bastos, Miranda Calha e Tomás Vasques. Muito obrigada aos três pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Miranda Calha. Esta semana o PS vai apresentar o cenário macroeconómico, não é ainda o programa de governo, mas são já algumas linhas orientadoras daquela que será a evolução da economia e, por isso, a partir daí, trabalhar nas medidas que o Partido Socialista quer apresentar aos portugueses, mas já sabemos desde já diferenças ideológicas como estas que ouvimos. Passos Coelho, quando falou da TSU pela primeira vez há 2 semanas, disse que é criticável politicamente a sua opção, mas é esta a sua opção, começar pelas empresas e depois as famílias. O PS pensa ao contrário. Esta será a principal e a fundamental mudança ou diferença ideológica entre os dois países para estas eleições? Muito bom dia. Eu penso que, em certa medida, se apontou naquilo que são as preocupações, se calhar das duas áreas, em relação àquilo que se perspectiva para o futuro. Nós, quando foi a questão do IRC, obviamente que considerámos que era positivo que houvesse uma descida em termos do IRC, mas também complementámos dizendo o seguinte, que devia haver um equilíbrio em relação ao IRS. Ou seja, aqui está precisamente a compatibilidade em relação àquilo que são as nossas ideias em termos do futuro. Obviamente que nós queremos que haja crescimento e, por isso, digamos, um apoio em termos dos impostos relacionados com as empresas, o IRC, mas, por outro lado, também não esquecemos aquilo que é essencial, que é a componente social e que é precisamente o IRS. Eu penso que isto é um eixo e uma marca perfeitamente distintiva em relação àquilo que se pretende protagonizar no futuro. E, por outro lado, há uma coisa também que é importante e que é este plano de estabilidade e crescimento que recentemente foi apresentado. Porque, obviamente, também se vai nesse mesmo sentido. Nós podíamos dizer, aliás, eu referi até na semana passada,
que aquela ideia de desenvolver digamos, uma alteração em termos da TSU, era uma espécie de ensaio e isso veio a consubstanciar-se porque realmente não está lá previsto. Portanto, foi uma tentativa de apreciar como é que estava a situação social em termos do país. Obviamente que houve a negativa dos diversos setores em relação a essa iniciativa. Mas o plano de estabilidade e crescimento, em certa medida, aponta que as coisas vão precisamente nesse sentido. É que há uma ideia de estabilidade que em período eleitoral é muito importante para aquilo que é retribuições em termos de salários na função pública, aquilo que também que é uma ideia de alteração em termos do IRS, obviamente também para que aquela componente que sobrecarga, portanto, em termos dos impostos, também deverá ter uma alteração, uma para 2016, outra já para 2019, mas digamos que não há uma componente importante em termos daquilo que é a outra parte, uma coisa é estabilidade, outra é crescimento. Onde é que estão as perspectivas em termos do crescimento? E este é um ponto essencial. Por outro lado, há um outro aspecto a considerar neste plano, que é o que se refere à questão da segurança social e especialmente em relação às pensões, porque há uma apresentação de mais do mesmo. Houve o chumbo do Tribunal Constitucional em relação às medidas propostas no âmbito das pensões, portanto, houve uma decisão do Governo na altura de não tratar mais desse assunto durante este ano, mas ele agora vem considerado em termos precisamente do plano de estabilidade e de crescimento, o que quer dizer que há aqui uma sinalização de uma continuidade e persistência no mesmo. Ora, o país o que precisa é de uma questão que é essencial e que se divide em duas coisas. Primeiro, atenção, obviamente, às famílias. Não podemos deixar de ter isso em linha de conta, aliás, porque mas o Governo também o demonstrou, com a redução da sobretaxa de IRS e com a devolução de salários na função pública. Certo, mas o que é facto é que insiste, em termos das pensões, na mesma metodologia anterior. Portanto, digamos que é uma para um lado, outra para o outro, mas, digamos, não é bem compatível com aquilo que é uma ideia em termos de equilíbrio entre aquilo que é a parte do trabalho e aquilo, obviamente, que vem da parte económica e capital. E, portanto, digamos que há uma continuidade em termos deste processo. Mas a questão essencial que se coloca aqui é uma preocupação na parte social, porque isso também tem contribuído, por exemplo, a capacidade de compra dos portugueses, obviamente, portanto, que já se refletiu em alguns indicadores que têm a ver com a nossa economia, e isso é, portanto, importante, mas a outra parte que é fundamental, que é a competitividade do país, é o crescimento. E nós, nestas áreas, não se vê nada que proponha ou que haja ideias em termos de se avançar precisamente na questão do crescimento, que é, obviamente, fundamental em termos do futuro. Pedro Pestana Bastos, como é que o CDS fica entre esta dicotomia de ideologias, empresas ou famílias? Bom dia. Bem, não sei, nós ainda não temos sequer os programas dos partidos, temos só algumas ideias e temos agora, mas de facto estes primeiros elementos do Pacto de Estabilidade são elementos do Governo, em que o CDS faz parte. Mas o que nós denotamos, quer de parte do Governo, quer por parte do Partido Socialista, são apenas cenários e, portanto, estamos a comentar cenários que podem se confirmar ou não. Mas, de facto, quer através dos elementos que já foram para fora por parte do Governo, quer inclusivamente as ações de campanha que temos visto de António Costa, o que nós percebemos é que existe, dos dois blocos, chamemos assim, uma intenção de reversão das medidas extraordinárias que foram aplicadas, digamos, no momento do resgate. Nas pensões. Ainda assim, uma reversão progressiva. Uma reversão progressiva e parcial, é isso que eu queria notar. Quer o Partido Socialista nas várias intervenções que o seu secretário-geral tem feito nos vários comícios que tem feito, quer o Governo, falam em devolução nos cortes das pensões, mais ou menos gradual, reversão nos cortes dos salários públicos, mais ou menos gradual, e, digamos, reversão na sobretaxa. Falta um elemento que é um elemento essencial. É que nós não nos podemos esquecer que foi introduzido com o Ministro Gaspar uma alteração dos escalões do IRS brutal, que foi chamado o aumento enorme de impostos. Para se ter uma ideia, digamos, portugueses da classe média, se preferir da classe média alta, que tivessem rendimentos anuais de 40 mil euros, passaram de um escalão de 37%
para um escalão de 45%. E, portanto, foi uma subida de 20%, digamos, na incidência de IRS. E, em relação a isso, ninguém fala. Não vejo falar nem o Governo, não vejo falar o Partido Socialista. Nós vivemos, durante estes anos, com uma fiscalidade, digamos, que asfixiou a classe média e a classe média alta. Uma fiscalidade que eu compreendo, uma fiscalidade de crise. Mas agora, de facto, ouço falar em reversão, digamos, e gradual da sobretaxa, mas, aparentemente, digamos, as taxas que eram de 37% e passaram para 45% e que foram consubstanciadas no aumento enorme de impostos, pelos vistos, são para continuar. Como também não vejo nos cenários, quer por parte do Governo, quer por parte do Partido Socialista, nenhumas medidas e nenhuns objetivos no esforço de cortes na despesa. Nós continuamos, não obstante tudo aquilo que foi feito, continuamos com um Estado muito caro. Nós continuamos com institutos a mais, continuamos com autarquias a mais. Eu recordo que na Troika estava previsto que devia haver uma redução de 25% das autarquias e nós apenas tocámos nas freguesias. Nos concelhos dos municípios não tocámos. E há em muitas áreas que a reforma do Estado devia ter avançado e não avançou. E nós continuamos não obstante este aumento enorme de impostos, continuamos com gastos na administração pública e no Estado muito superiores àquilo que conseguimos, no fundo, cobrar a nível de impostos. E isso é a parte que falta, quer ao Governo, quer ao Partido Socialista. Mas todos nós sabemos que vivemos, digamos, um período de pré-campanha eleitoral, que vai ser uma campanha difícil, mas é importante que os portugueses sejam militantes dos partidos, estejam menos ligados aos partidos, que exijam dos governos e dos partidos que explicitem as suas medidas, porque senão nós, dentro de alguns anos, estaremos outra vez na mesma. Nós só conseguimos reduzir estruturalmente a carga fiscal, que é uma carga fiscal que asfixia as famílias, e eu digo mais as famílias porque, de facto, por parte das empresas já houve, digamos, algumas reduções nos impostos, mas as famílias vivem totalmente asfixiadas e isto só se pode compreender em tempos de crise. Não se pode compreender que no momento em que se reverte tudo, a situação de crise, que se mantenha taxas que para os... É preciso termos noção. Se nós fizermos a comparação com os rendimentos, não há nenhum país da Europa que um contribuinte que ganhe 40 mil euros por ano, não é um rico, quer dizer, uma classe média alta, que sejam cobrados 45% de IRS. Estamos a trabalhar até ao fim de maio, esses contribuintes estão a trabalhar até ao fim de maio, início de junho, para o Estado, e só para pagar impostos. Isso é algo que é inadmissível, num período que se quer que seja de crescimento, mas também que seja de términos deste garrote fiscal e desta escravatura fiscal com que vivem muitos portugueses. Tomás Vasques, no discurso de ontem no Porto, António Costa falou de algumas palavras-chave: rigor, segurança, tranquilidade para os portugueses, e também, palavra dada, é palavra honrada. Já ouvimos isto outras vezes, desta vez é a sério? Ouvimos outras vezes em todos os partidos, claro que sim. Aliás, na última campanha nem sequer chegámos a ouvir essas palavras de rigor, ou se as ouvimos, foram completamente distorcidas e voltadas de pernas para o ar após a tomada de posse do governo, o atual. Mas, pronto, estamos em campanha eleitoral, o Partido Socialista procura, e o seu secretário-geral, procuram fixar as traves mestras de um discurso político e de um caminho que se propõe fazer caso ganhe as eleições. Mas eu queria acrescentar que não estamos aqui a falar sobre um cenário, ou melhor, estamos a falar sobre um cenário adocicado, este que foi apresentado no Pacto de Estabilidade. É muito adocicado, porque estão lá as linhas mestras do que poderão ser os próximos 4 anos, tão maus como estes 4 que vivemos, caso esta coligação ganhe as próximas eleições. Não é, portanto, um programa eleitoralista, este programa de está adocicado, porque se isso acontecesse, seria muito pior. Mas aqui já estão os indícios suficientes para nós percebermos que os próximos 4 anos seriam tão graves como estes 4 que passamos. Que não há aqui nenhuma reversão. Reversão há na perspectiva só nos pequenos lives que o secretário-geral do Partido Socialista e o Partido Socialista têm dado. Aí percebe-se que há reversão. Aumento do salário mínimo, reposição dos salários na totalidade, de uma só vez. Portanto, há aqui um sentido, porque aqui é apanhar o sentido e os indícios. Há um sentido de reversão. Aqui no cenário do governo, mesmo adocicado, não há sentido de reversão. Há, em período eleitoral, umas migalhas, mas ali está tudo. Está o ataque aos reformados e pensionistas,
que simultaneamente com a TSU e a proposta, porque cada ponto percentual dá 300 milhões de euros, e se a senhora Ministra diz que o 0,5 da compensação do PIB, mas isso é só para um ano, e a diminuição da taxa ficará para os 4 anos. Portanto, há aqui, em primeiro lugar, uma tentativa de criar insustentabilidade na segurança social, uma insustentabilidade estrutural que não existe? Estrutural, pode existir, a sustentabilidade da segurança social existe e ela será reforçada se houver crescimento. É sempre a componente que falta aqui. E este cenário do governo aponta para mais austeridade e depois será muito mais dura do que agora em período de campanha eleitoral, em ano de eleições, apresenta-se sempre adocicada, depois de uma vitória eleitoral da coligação. Se isso acontecesse... Mas se fosse um programa verdadeiramente eleitoralista, não teria uma reposição integral da sobretaxa de IRS, por exemplo, do que fazê-lo gradual a 4 anos, tal como a reposição dos salários da função pública, etc. Ou anunciar um corte de 600 milhões nas pensões? Não podíamos avançar aqui. Este cenário tem algumas ficções, mas era contraproducente do ponto de vista da atual coligação, e além disso é uma coligação, tem as suas divergências internas, era contraproducente apresentar um programa irrealista, completamente irrealista, que mostrava a descredibilidade completa e o eleitoralismo. Isso tem efeitos contraproducentes. Portanto, o que eu penso, e os indícios que estão neste cenário, poderão ser os próximos 4 anos, estão cá, os indícios estão cá, mas isto está adocicado. Porque há aqui projetos mesmo de alteração substancial, revolucionários, de um ponto de vista da direita radical, revolucionários na estrutura do nosso Estado e do Estado de Direito e do Estado da Segurança Social e do Estado Social. Porque há aqui um objetivo que é destruir a Segurança Social e passar a grande mancha da Segurança Social para os privados. Porque a conjugação do corte de 600 milhões a pensionistas e reformados com a TSU, o aumento de 1%, a diminuição de 1% da TSU, vai fazer com que a segurança social, as reformas e as pensões comecem a entrar em crise. E, sobretudo ao nível da classe média, e depois entrará por aí, da classe média alta, começar a perceber que o seu futuro, a sua segurança, daqui a 10, 15, 20 anos não terá solução e começarem a encontrar soluções pelo privado. E este é um objetivo estratégico, ideológico de quem nos tem governado os 4 anos. Mas depois há aqui o conflito, passarmos outra vez, como os 4 anos anteriores, para o conflito com o Tribunal Constitucional. Mas isto é voluntário, é quase que é voluntário. O Governo quer esse conflito com o Tribunal Constitucional, quer dobrar, entre aspas, o Tribunal Constitucional na sua doutrina. Apresenta os cortes nas pensões, foram reprovadas do Tribunal Constitucional, estão apresentadas assim como cenário, mas depois se veria. Da mesma forma, o aumento não é líquido, o aumento gradual de 20% ao ano até 2019 da reposição dos salários não é líquido que seja constitucional e que o Tribunal Constitucional aceite. Porque no outro acordo aceitava, porque era o último ano de programa, mas não se pronunciava sobre os restantes anos, esta reposição dos restantes anos. E depois, há aqui um outro aspecto, é que foi garantido por este Governo, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelo Ministro das Finanças da altura, Vítor Gaspar, que o corte nos salários era até ao fim do programa com a Troika. Mas isto foi garantido várias vezes. Já se está a prolongar, já acabou o programa com a Troika há um ano. A e já está... taxa, penso eu, também. Também. E já se está a prolongar por mais 4. Portanto, há aqui o que nós dizíamos, e eu disse aqui muitas vezes, estas medidas, é falso o que nos estão a dizer. Estas medidas que foram aplicadas em 2012, 2013, não são temporárias. Há aqui, da parte do Governo, uma intenção de as perpetuar. E esta é claramente neste cenário, essa intenção está aqui clara neste cenário, que é por mais 4 anos, com reposições que a legalidade democrática exige. O ponto que o Pedro, 2 pontos que o Pedro levantou que são muito importantes nesta evolução. Uma,
as despesas do Estado. E quando se fala em despesas do Estado, o Governo tem entendido logo educação, segurança social e saúde. Não, o Pedro levantou as questões. Há aqui, a máquina do Estado ainda custa muito dinheiro, desde as sociedades de advogados. O dinheiro que se gasta com as sociedades, as consultadorias, as sociedades de advogados, quando a estrutura da administração pública deve ter as competências para responder a essas questões, as autarquias, há aqui um conjunto de despesas do Estado que, se não forem, que os contribuintes estão a pagá-las, e isso tem uma relação muito direta com a diminuição da carga fiscal sobre rendimentos de trabalho. E enquanto não se fizer a diminuição da carga fiscal sobre rendimentos de trabalho, a diminuição do que são mesmo verdadeiramente gorduras do Estado, não é possível o crescimento. Não é possível o crescimento, porque o crescimento já se viu, e contra as teses do Governo, já se viu que a componente principal do crescimento é o consumo interno. Miranda Calha, sobre o corte nas pensões, o Governo estipulou um número, mas não como é que o pretende alcançar, e apelou desde logo a um entendimento com o PS. Porquê é que o Governo insiste num entendimento com o PS, quando o PS já disse várias vezes não está disponível, muito menos nesta altura? Bem, eu penso que isto são simplesmente estratégias eleitorais. É óbvio que se houvesse vontade de fazer encontros em relação a essas matérias, elas tinham decorrido, se calhar no princípio da legislatura. Mas toda a gente se recorda que no princípio da legislatura o Governo foi completamente omisso em termos de passos para haver encontros para soluções das coisas. Esta é que é uma realidade. E não é agora, em vésperas ou 3 ou 4 meses das eleições, que obviamente se vêm colocar estas questões. Aliás, como sabe, o próprio corte dos 600 milhões que lá está considerado, está mais considerado numa ótica de nós no próximo ano, ou eventualmente mesmo este ano, termos um déficit abaixo dos 3%. Portanto, é uma mera artimanha aquilo que está neste momento em termos dessa matéria, não é? E é óbvio que, numa altura em que estamos todos já em campanha eleitoral, obviamente que não tinha qualquer consequência estes apelos tardios em relação, portanto, ao diálogo. Agora, o que é preciso perspectivar aqui é aquilo que acontece em relação, digamos, ao passado recente, no fundo, aos últimos 3, 4 anos. É que, efetivamente, não houve uma reforma do Estado. Não se foi às questões essenciais que têm a ver, de facto, com a despesa. E como é que se equilibraram as contas no país? Foi precisamente fazendo cortes nas pensões e nos salários E aumentando impostos. Foi isto. Quer dizer, é tão simples como isto. Ora, isto é efetivamente que foi mau, porque criou... Pois, portanto, foi esta a questão essencial, isto de uma maneira muito simples. E, portanto, o que é que era preciso ter feito? Era preciso ter equilibrado, e podemos utilizar o tipo de palavra que é rigor em termos das contas, obviamente. Nós estávamos num processo de aplicação das medidas do chamado memorando da Troika, obviamente que tínhamos que corresponder a esse tipo de situações, mas, ao mesmo tempo, também não devíamos ter desligado completamente a possibilidade de crescimento. O investimento público, em relação, portanto, ao último ano, teve uma quebra extraordinária. Extraordinária. Portanto, em função destas situações, digamos, aquilo que o PEC, este novo PEC, nos traz, é rigorosamente mais do mesmo. E isto tem que ser alterado, tem que ser feito com outra base e com outro tipo de equilíbrios. Nós não temos, quer dizer, nem criticamos o facto de ter que haver medidas de rigor e, obviamente, isso tem que estar em linha de conta com aquilo que são as situações de quem tem que pedir dinheiro emprestado. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos esquecer que a necessidade do crescimento e do investimento é fundamental para que nós possamos ter ou respirar em termos do próximo futuro. Miranda Calhas, temos um minuto, deixe-me responder ainda, a última pergunta a Pedro Pestana Bastos sobre as pensões. O PS fala em obsessão do Governo. O Governo tem motivos para isso? Bem, não há opção nenhuma. E a prova é que, digamos, este plano é eleitoralista é que ninguém se lembraria de apresentar um corte de 600 milhões de euros nas pensões. O que nós temos é uma estrutura de pensões totalmente deformada. Nós temos portugueses que têm estruturas de descontos totalmente diferentes para pensões iguais. E isso temos que acabar. Eu dou-lhe 2 exemplos. O Sr. Presidente da República e a Sra. Presidente da Assembleia da República, que são os 2 mais altos funcionários públicos, ambos recebem pensões
porque são mais altas do que os seus funcionários. O país não pode suportar uma situação em que não pode pagar vencimentos ao Presidente da República e à Assembleia da República que sejam comparáveis com as pensões que têm. Se calhar os vencimentos são baixos e as pensões são altas. Eu recordo que a Sra. Presidente da Assembleia da República é reformada desde os 47 anos e tem uma pensão mais alta do que aquela que... Não é só na Grécia. Não é do que aquela que teria como Presidente da Assembleia da República. Portanto, há coisas muito mal no nosso sistema de pensões e que têm que ser revertidas. Para descontos iguais, nós temos que ter pensões iguais. E não é isso que acontece em Portugal e é isso que tem que ser alterado. Vamos ver se será nos próximos anos. Muito obrigada aos três pela vossa presença neste Conselho Consultivo, que fica por aqui e que volta amanhã com outro tema da atualidade. Contamos consigo. Até lá.